Vejo Deus que está movendo entre as nações com seu poder. Jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Salmo 2, versículo 8. Está entrando no ar mais uma vez o programa O Caminho da Vida. E é com muita alegria que nós estamos aqui novamente na sua casa, no seu trabalho, no quarto de hospital, na cela de presídio, onde você está, onde quer que você esteja. Nós estamos entrando novamente no ar para trazer a mensagem do Senhor para você. Hoje, quem vai conversar conosco acerca da Palavra de Deus é o pastor Nivaldo Góes. O pastor Nivaldo, ele é do Instituto Pacto. Pacto significa prosseguir até que todos ouçam. E só pelo nome do Instituto você já sabe que ele fala de missões. É um instituto missionário. O pastor Nivaldo é um dos grandes especialistas hoje no Brasil acerca de missões. Ele trabalha, ele dedica a sua vida falando acerca de missões, incentivando a obra missionária, e tem sido uma grande ferramenta de Deus para desenvolver missões não só em Maringá, mas no Brasil todo e até mesmo no mundo. O pastor Nivaldo hoje vai estar falando conosco acerca de o que Deus espera da sua igreja. O que é que Deus espera da sua igreja? Essa é a mensagem, esse é o tema da mensagem do pastor Nivaldo, que vai daqui a pouquinho conversar com a gente. O pastor Nivaldo foi chamado aqui, foi convidado pelo programa O Caminho da Vida, porque nós estamos às portas de um evento muito importante. A Comingá, a terceira Comingá, Conferência Missionária da cidade de Maringá. É um evento único no Brasil. Pelo que nós temos notícia, não existe nenhuma outra cidade que se une, onde os evangélicos se unem para fazer um evento missionário. Existem eventos que são da união das igrejas batistas, ou das igrejas assembleias, ou das igrejas presbiterianas, ou qualquer coisa assim. Mas uma cidade se reunir para que os evangélicos organizem um evento missionário, uma conferência missionária, pelo que nós sabemos, só Maringá é que tem, e o pastor Nivaldo é um dos responsáveis, na verdade é o maior responsável por esse evento acontecer. A Comingá vai acontecer na próxima semana. Vai acontecer de 27 a 30 do 6, de 27 a 30 de junho. Começa na quarta, termina no sábado. E por causa disso nós chamamos o pastor Nivaldo aqui, e à medida que o programa for desenvolvendo, ele vai passar mais informações acerca da Comingá. Mas desde já, marque essa data na sua agenda. De 27 a 30 do 6, nós vamos ter sempre a Comingá, todos os dias acontecendo no mesmo local, que é o Templo do Molive. Não é um evento do Molive, não é um evento da Igreja Molive, é um evento em que vai ocorrer no templo deles, que gentilmente nos cederam, na pessoa do pastor Newton Tuller, presidente da Ordem dos Pastores desse ano, nos cedeu gentilmente o templo para que a Comingá acontecesse lá. Então no Templo do Molive nós vamos ter a Comingá acontecendo dos dias 27 a 30, quarta, quinta, sexta e sábado. Separe esses 4 dias na sua agenda, começando sempre às 20 horas. Tá joia? Se você quer nos ajudar a fazer o programa O Caminho da Vida, se você quer divulgar eventos da sua igreja, se você quer ser um patrocinador, se você quer mandar sugestões para o programa, se você quiser fazer comentários, tecer críticas, fazer elogios, você tem toda a liberdade para entrar em contato conosco, com o nosso pessoal aqui no programa. Você pode fazê-lo através do nosso e-mail, que é ocaminhodavida.ipb@hotmail.com, ou você pode acessar a página do programa O Caminho da Vida, que é programaocaminhodavida.blogspot.com, ou então você pode nos encontrar nas comunidades da internet, nas redes sociais, no Facebook e no Orkut. Procure lá, Programa O Caminho da Vida. Você vai nos encontrar, você vai deixar a sua mensagem e nós vamos retornar, nós vamos entrar em contato contigo. Além disso, se você quiser entrar em contato pelo telefone, nós temos um telefone, região 44, DDD 44,
O telefone é o 8414 3979. 8414 3979. Ou então o 8414 3940. 8414 3940. Por um desses dois telefones, você pode entrar em contato aqui conosco no programa O Caminho da Vida. Pode colocar os seus pedidos de oração, pode divulgar eventos, pode contratar, pedir que o programa O Caminho da Vida converse com você acerca da possibilidade de você ser um dos patrocinadores, ou pode simplesmente nos ajudar para sugerir temas, para nos apontar formas de melhorarmos o programa. Tá joia? Não saia daí, nós vamos voltar daqui a pouco com o pastor Nivaldo Góes conversando conosco então acerca de o que Deus espera da sua igreja. Fique conosco, daqui a pouco voltamos com o programa O Caminho da Vida. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Nós queremos cumprimentar todos os ouvintes do Caminho da Vida e queremos expressar nossa alegria e o privilégio de estarmos com vocês neste programa que tem edificado vidas, que tem desafiado vidas, que tem edificado igrejas. Queremos cumprimentar os pastores da cidade de Maringá, da região, cumprimentar a liderança e todos os irmãos das mais diferentes igrejas que têm ouvido este programa, e desejar a todos que cada dia mais a graça e o amor de Jesus alcance os corações. Nesta manhã, como já foi anunciado, nós queremos conversar com os irmãos a respeito do que é que Deus espera da sua igreja. Na verdade, a resposta para essa pergunta pode parecer muito óbvia, mas ela não é, porque quando nós começamos a olhar para a vida da igreja, quando nós começamos a olhar para a ênfase da igreja de hoje, quando nós começamos a olhar para aonde a igreja está focando sua visão, seu coração, nós podemos de uma forma absoluta dizer que essa pergunta não é tão óbvia, que essa pergunta não é tão comum, que essa pergunta não é tão natural. Então eu queria pensar com os irmãos neste programa a respeito daquilo que Deus espera da sua igreja. E eu penso que o texto que nos responde essa pergunta é a oração sacerdotal de Jesus, ali em João no capítulo 17. A própria título que nós damos para este capítulo, a oração sacerdotal de Jesus, já nos mostra que Jesus
ele orou pela sua igreja. Quando nós olhamos do versículo 1 até o versículo de número 6, nós vemos que Jesus orou pelos seus discípulos. E a partir do verso de número 7, nós vemos que Jesus orou pela sua igreja. Ou seja, orou por mim, orou por você, orou por cada um de nós, para que nós compreendêssemos de fato qual a razão dele nos dar vida e nos dar vida em abundante. E eu quero pensar com os irmãos nesta manhã em 3 razões pelas quais Jesus orou. Jesus orou por 3 motivos. E ele orou porque ele sabia da tendência do nosso coração, da nossa vida, em nós nos desviarmos daquilo que é a razão de sermos igreja. Lá no versículo de número 24, nós vemos que Jesus, ele orou para que a igreja tenha a percepção da sua glória. No verso 24 ele diz, para que vejam a minha glória. Jesus orou para que nós tivéssemos a percepção da sua glória. A palavra glória no grego é doxa, que significa o resplendor, que significa a majestade. E o desejo de Deus para a sua igreja, a oração de Jesus para a sua igreja, é que ela tenha essa percepção desta glória. E ao ter a percepção desta glória, a igreja pudesse espalhar a sua glória sobre toda a terra. E aqui está, sem dúvida alguma, uma primeira questão que nós precisamos refletir. Até que ponto, de fato, a igreja do Senhor Jesus tem resplandecido a glória do Pai? Até que ponto nós temos, de fato, revelado quem Deus é na sociedade em que nós vivemos, na cidade em que nós vivemos, no país em que nós vivemos, no mundo todo? A pergunta é se nós temos, como igreja de Jesus, realmente refletido esta glória pela qual Jesus orou para que nós a tivéssemos. E nós temos que humildemente reconhecer que ao longo da história, a igreja muitas vezes tem se desviado de revelar esta glória ao mundo. Muitas vezes nós queremos revelar tantas coisas, queremos mostrar ao mundo tantas coisas, queremos enfatizar tantas coisas, e nos esquecemos de que aquilo que transforma a vida de um homem, aquilo que transforma a vida de uma mulher, de uma cidade, de uma nação, de uma família, é a glória de Deus se manifestando. Portanto, Jesus orou para que a igreja tivesse a percepção da sua glória. E quando nós falamos em igreja, querido, nós queremos dizer que a igreja é você. A igreja não é a instituição, a igreja não é o CNPJ, a igreja não é o endereço onde você congrega. Ali é o lugar que você vai para a comunhão com os irmãos. Mas a igreja é você. Onde você estiver, esta glória de Deus precisa ser refletida. Porque Jesus disse também que nós somos carta viva, que nós somos o bom perfume de Jesus, que nós somos pedras vivas. E como bom perfume de Jesus, como sal, como luz, nós temos que espalhar esta glória e refletir esta glória aonde Ele tem nos colocado. Portanto, se nós queremos fazer missões, nós precisamos refletir a glória do Senhor onde Ele tem nos plantado. E a partir de onde Ele tem nos colocado, como igreja do Senhor Jesus, nós temos que espalhar esta glória sobre toda a terra. Jesus também orou, em segundo lugar, para que nós tenhamos unidade. Ali no verso de número 22 de João 17, ele diz: eu lhes tenho transmitido a glória que me deste, para que sejam um como nós somos um. Jesus orou para que a igreja tivesse unidade. E quando Jesus orou para que nós tivéssemos a unidade, assim como Ele tinha a unidade com o Pai, porque Ele sabia da tendência do nosso coração de viver uma vida individualista. Ele sabia da tendência do nosso coração de nós buscarmos o nosso próprio reino, de buscarmos a nossa própria maneira de ser,
de nós nos preocuparmos com o nosso status quo, de nós nos preocuparmos apenas com o nosso reino. E se nós queremos fazer missões, se nós queremos que a glória de Deus seja espalhada sobre toda a terra, se nós desejamos que milhões e milhões de pessoas conheçam o amor de Deus, conheçam o amor do Pai, nós precisamos ser pessoas unidas em Jesus, para que então, através desta unidade, o mundo conheça o amor de Deus e a graça de Deus. É por isso que há um esforço da Ordem dos Pastores Evangélicos de Maringá em organizar a Terceira Comingá, que é um evento que tem este propósito de trazer a unidade, de gerar no coração da liderança um desejo de fazermos juntos. Unidade significa nós andarmos juntos, de fazermos juntos. E nós não somos capazes de alcançar o mundo se nós vivermos ministérios ou vidas individualizadas. Nós precisamos uns dos outros. Quando a palavra diz que traz o princípio de uns aos outros, é porque Jesus estava ensinando que nós não podemos andar sozinhos, que nós não chegaremos longe se nós andarmos sozinhos, mas se nós estivermos juntos, se nós andarmos juntos, nós haveremos de chegar nos confins da terra. Jesus orou para que a igreja tivesse unidade, ou seja, que apesar das nossas diferenças, nós pudéssemos andar juntos. É impressionante quando nós olhamos para a vida de Jesus. Ele tem todo o poder, toda a autoridade. Ele poderia fazer o ministério que fez sozinho, mas ele decidiu contar com 12 discípulos e ainda outros que caminhavam com ele, revelando que ele apesar de Deus e de todo o poder, ele sabia que ele precisava andar em unidade com algumas pessoas. Nós olhamos para o apóstolo Paulo, o missionário mais extraordinário depois de Jesus. Ele não andou sozinho. Nós precisamos quebrar essa tendência do individualismo, quebrar essa tendência de andarmos sozinhos, quebrar essa tendência de acharmos que somos capazes de realizarmos a obra de Deus sozinho. Nós não somos, porque o princípio da palavra de Deus é que nós tenhamos unidade para andarmos juntos, e andando juntos nós alcançarmos as nações. Em terceiro lugar, Jesus orou para que nós prosseguíssemos em sua missão. Ali no verso 18 diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Queridos, a tarefa da igreja é ir aonde há aqueles que precisam conhecer o amor de Deus. Quando Jesus tomou seus discípulos, e quando Jesus ordenou aos seus discípulos que fosse ao mundo todo e fizesse discípulos, nós precisamos também reconhecer que nós temos negligenciado a ordem de Jesus. Se nós temos ainda em torno de 2.000 povos não alcançados sem presença evangélica, se nós temos em torno de 140 tribos indígenas no Brasil sem presença evangélica, se nós temos ainda mais de 2.000 povos quilombolas sem presença evangélica, pensando só no Brasil, se nós temos aí um mundo cigano, se nós temos um mundo dos ribeirinhos, se nós temos grupos que ainda não foram alcançados, é porque nós não estamos obedecendo a ordem de Jesus de irmos e anunciarmos o Evangelho. Jesus também, ele sabia da nossa tendência de nós ficarmos ao nosso próprio derredor. E nós sabemos que a igreja de Jesus só é igreja se ela for uma igreja missionária. Nos últimos anos, nós percebemos que a igreja perdeu o seu foco de ser uma igreja missionária. Nos últimos anos, nós percebemos que a igreja começou a dar tantas ênfases em tantas coisas, boas sim, necessárias sim, mas que se tornaram o absoluto da igreja, se tornaram de uma certa forma a visão da igreja, quando na verdade a visão da igreja é Jesus. A visão da igreja é Jesus glorificado.
A visão da igreja é Jesus anunciado em todas as nações. A visão da igreja é que de todos cheguem ao conhecimento da verdade. Esta tem que ser a visão da igreja. E a igreja entrou em algumas ênfases, a igreja entrou em algumas fontes, a igreja entrou em alguns caminhos e deixou e esqueceu da sua natureza. Nós podemos fazer todas estas coisas, necessárias e boas, mas nós não podemos esquecer da natureza da igreja. Então, o que é que Deus espera da sua igreja? Primeiro, Deus espera da sua igreja que ela tenha percepção da sua glória e transmita esta glória ao mundo todo. Jesus orou para que nós tivéssemos unidade. Deus espera que nós tenhamos unidade. Jesus orou para que nós prosseguíssemos na sua missão. E Ele orou para que isso acontecesse. E esse também é o desejo do coração de Deus. Nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos voltar aos valores e aos princípios mais simples e mais elementares da palavra de Deus. Nós temos trazido para a nossa realidade tantas coisas, tantas metodologias, tantas formas de ser, e nos esquecemos de que a razão de sermos igreja é anunciarmos o reino de Deus entre todos os povos, entre todas as nações. Que você, meu irmão, que você, querido líder, se você amado pastor, colega pastor, que nós possamos estar olhando para esse desejo do coração de Deus e levarmos o nosso povo a levar essa mensagem de salvação, de amor, de graça, de misericórdia. Deus está querendo salvar, mas Ele decidiu que contaria com a sua igreja, comigo e com você, para que o Evangelho, que é o poder de Deus, chegue em cada coração. Para que o Evangelho, que é o poder de Deus, possa alcançar cada vida. E é muito interessante nós pensarmos nessa verdade, quando Paulo ali, no capítulo 1 de Atos, ele diz, de Romanos, ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus dá poder à igreja, não para que ela seja mais bonita, mais simpática, mais esplendorosa. O poder que Deus dá à igreja é para que ela possa avançar na pregação do Evangelho. Quando Jesus diz ali em Atos do capítulo 1, verso 8, que Ele derramaria do seu Espírito Santo, derramaria do seu Espírito Santo. Ele disse para que nós fôssemos a Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Esse poder não é o poder para tornar a igreja mais simpática ou mais poderosa na percepção que nós temos tido de poder, na compreensão que nós temos tido de poder. O poder é para que nós pudéssemos vencer todas as barreiras para pregarmos o Evangelho. Que nós tivéssemos o poder de abrir mão de muitas coisas para que o Evangelho chegasse. Que nós tivéssemos o poder de ir ao sacrifício para que o Evangelho chegasse aos corações. É para isso que Ele nos reveste de poder. Ele não nos reveste de poder apenas para termos algumas coisas em nossas vidas. O revestimento do poder é, antes de tudo, para que nós tivéssemos a força e a coragem, a ousadia de irmos aos confins da terra, aos lugares mais difíceis, mais inóspitos, para que o Evangelho chegasse em muitos corações. O poder de Deus, ele é para a salvação, e se é para a salvação, nós precisamos anunciar este poder. Que o Senhor te abençoe e que você possa viver nesta dimensão para a glória, honra e louvor do nosso Deus. Deus te abençoe. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei que você essa entrada aqui para Olha, um dia com o senhor. infelizmente o seu projeto não foi aprovado.
Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Estamos de volta com o programa O Caminho da Vida. Queremos agradecer pela sua audiência. Você ouviu uma mensagem agora do pastor Nivaldo, uma mensagem falando acerca de missões, falando acerca da obra missionária, uma mensagem de Deus, uma mensagem profética, uma mensagem que nos enche de responsabilidade, que mostra que nós somos responsáveis pela divulgação da palavra de Deus ao longo do planeta Terra. Eu quero, antes de passarmos para um momento de perguntas, eu quero fazer propaganda de um livro. É um livro que vai aparecer na sua tela agora nesse momento. É o livro Homem Sem Amarras, do autor T.D. Jakes. Homem Sem Amarras. Esse é um livro que tem sido amplamente divulgado e tem sido muito vendido, não só em Maringá, mas no Brasil inteiro. Eu mesmo, pessoalmente, eu já comprei o meu. Comprei essa semana, não deu tempo de ler, mas eu já comprei o meu também. E os pastores têm elogiado muito esse livro. Os meus amigos, os vendedores, pessoal que trabalha na área de livrarias, têm elogiado bastante esse livro, O Homem Sem Amarras. Então, se você tem interesse em adquirir esse livro, passe na Livraria Evangélica, o nosso parceiro aqui do programa O Caminho da Vida, e fala assim: eu quero aquele livro dos homens, aquele livro que é um livro para homens, que eu vi no programa O Caminho da Vida. E aí eles já vão saber que livro que é. Tá joia? Além disso, eu quero também fazer divulgação do aniversário da nossa igreja, a igreja na qual eu pastoreio, a 4ª Igreja Presbiteriana de Maringá. Ela fica lá na Rua das Cibipirunas, número 297, lá no bairro Borba Gato. E nós estamos fazendo 15 anos essa semana. 15 anos, uma delícia. E essa semana, dos dias 21 a 24, quinta, sexta, sábado e domingo, nós teremos atividades comemorativas ao aniversário da igreja. Dias 21 e 22 nós teremos o Grupo M do Palavra da Vida, quinta e sexta-feira apresentando às 20 horas na nossa igreja. Sábado, coral, domingo um belo quarteto. Você é nosso convidado, você vai gostar e espero que Deus abençoe muito sua vida. O pastor Nivaldo falou um pouco sobre a Comingá, conferência missionária da cidade de Maringá. E agora nós queremos passar para você um vídeo promocional dessa Comingá, dessa conferência missionária de Maringá. Assista aí esse vídeo, assim que terminar o vídeo, nós já voltamos conversando com o pastor Nivaldo e com os demais pastores sobre a Comingá e sobre a obra missionária como um todo. Assista esse vídeo então agora. Terceira Comingá, conferência missionária da cidade de Maringá, mobilizando a igreja para a tarefa missionária. Pede-me e eu te darei as nações por herança. De 27 a 30 de junho, no Templo do Molive. Preletores: Jeremias Pereira, Ariovaldo Ramos, Carlos Queiroz, Bertrante Vila Nova, Bebeto. Louvor, Banda Comingá. Terceira Comingá, de 27 a 30 de junho, no Templo do Molive. Realização: Open. Coordenação: Instituto Pacto. Informações: 3033 4060 ou acesse www.pacto.com. Você assistiu agora esse vídeo falando sobre a Comingá e eu queria já lançar essa pergunta, nossa primeira pergunta aqui para o pastor Nivaldo. Pastor, como que surgiu a ideia
da Comingá? Essa ideia foi sua? Essa ideia foi de mais alguém? Como que foi isso? Fala pra gente um pouco. Pastor, a Comingá, ela nasceu do inconformismo. Eu me converti em 1974 a Jesus. E eu me converti a missões em 1990. Fizemos a primeira conferência ainda na primeira IPI, onde eu estava. E ali nós fomos caminhando nessa visão missionária. E na medida que nós fomos crescendo na visão missionária, eu não me conformava em termos uma cidade como Maringá, com tantas e tantas igrejas, e poucas igrejas fazendo missões no princípio de Atos 1:8. Então havia um inconformismo em meu coração e eu comecei a conversar com Deus e perguntar a Deus o que é que nós podemos fazer. Aí então surgiu a ideia de fazermos uma conferência missionária da cidade de Maringá e no momento certo, em 2010, nós compartilhamos com a diretoria da Ordem dos Pastores, eles abraçaram a ideia e agora nós estamos na terceira edição da Comingá. Então esse filho demorou 20 anos sendo gestado para nascer essa conferência nesse formato que nós temos agora. Ele nasceu, ele foi gerado durante muitos anos, mas em função das circunstâncias que cercavam o meu ministério durante esses anos, eu não poderia lançar uma ideia de uma conferência missionária na cidade de Maringá. Hoje, as condições e o ministério que eu desenvolvo, ele proporciona isso, então nós estamos aí já na terceira edição da Comingá. Qual é o público-alvo da Comingá? O público-alvo da Comingá é o povo de Deus. A Conferência Missionária da cidade de Maringá não é uma conferência que tem um cunho evangelístico. Ele é voltado para o povo de Deus, ele é voltado para os cristãos, é voltado para o povo evangélico. Então todas as denominações devem estar presentes e participar da Comingá. Esse é o nosso sonho, pastor. O sonho é que todas as igrejas, todas as denominações se envolvam com este movimento. E é tão interessante que às vezes nós encontramos algumas dificuldades nas lideranças de motivar o seu povo para estar numa conferência como essa. Agora, a gente precisa pensar o seguinte: se um irmão, um crente, um evangélico vai numa conferência como essa, ele vai ser desafiado, vai ser conscientizado da sua responsabilidade. E quem vai ser beneficiado com essa conversão para missões vai ser a própria igreja local. Então eu quero dizer que é o povo de Deus que precisa estar lá para que possa receber mais visão, mais conscientização e mais desafio para fazer aquilo que Jesus mandou a igreja fazer. Hoje nós temos também aqui a presença do Marcos Estrela, ele é pastor da Igreja Presbiteriana Central e está servindo na congregação em Iguatemi, na Igreja Presbiteriana de Iguatemi. Marcos Estrela já faz parte do programa O Caminho da Vida, mas você normalmente não o vê, porque ele trabalha por trás das câmeras. Hoje nós o convidamos também para participar, e ele que já é pastor e é psicólogo, é teólogo e psicólogo, e Marcos Estrela também tem seus questionamentos, suas dúvidas aí para perguntar ao pastor Nivaldo. Pastor Estrela, fica à vontade. Ok. O tema da mensagem do Senhor nessa noite é o que Deus espera da sua igreja. Quais são as maiores dificuldades que a igreja tem apresentado para atender essa vontade de Deus para a sua igreja? Bom, na minha visão, pastor Marcos, é a questão da visão, da razão pela qual nós somos igreja, da razão pela qual Deus pegou o seu próprio filho e o colocou como cabeça desta igreja. Então a maior dificuldade para nós termos uma igreja fazendo missões no princípio de Atos 1:8, obedecendo a ordem de Jesus, de ir a todas as nações, discipular as nações, a grande dificuldade é realmente a visão, é a compreensão da razão pela qual nós somos igreja de Jesus. A razão pela qual nós somos igreja de Jesus é para nós levarmos a mensagem de salvação a todas as nações e a todos os povos. Então, qual que é a maior dificuldade? Não é falta de dinheiro,
não é falta de recursos humanos, não é falta de estratégias, não é falta nada disso. Todas essas coisas são abundantes na igreja evangélica, no Brasil e no mundo. O que está faltando é nós tirarmos a visão dos nossos próprios reinos e olharmos para a visão de Deus, que é de ir a todas as nações. Pastor, o senhor fala assim, dá a impressão de que os líderes também têm essa visão distorcida? O que é até... dá para se entender perfeitamente que a maioria do povo evangélico, a maioria dos cristãos, não só dos evangélicos, mas que a maioria dos cristãos como um todo, tenha uma visão um pouco equivocada da obra de Deus. Mas também é esperado que os líderes tenham uma visão correta dessa mesma obra de Deus. Pela forma como o senhor fala, dá a entender de que os líderes também estão com a visão errada. É isso mesmo? Eu não diria que os líderes estão com a visão errada. Não vamos generalizar também, sentido, né? Também não vamos generalizar. Eu diria que está faltando subir alguns degraus. E subir esses degraus é você realmente tirar os olhos de si mesmo, tirar os olhos do seu status quo, tirar os olhos do seu umbigo e olhar para aquilo que é o reino de Deus. Então, a grande liderança tem culpa nisso? Eu não diria que tem culpa. Talvez aqui no Brasil a maneira como os nossos pastores, a liderança é formada, ela é formada apenas para pensar localmente, quando na verdade a igreja precisa pensar de uma forma universal. Nós estamos encerrando então esse primeiro bloco de perguntas, falamos bastante sobre a Comingá e um pouco sobre missões. Daqui a pouco a gente volta para dar continuidade nesse nosso bate-papo. Fique conosco, não saia daí. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Posto de telhas Barra Bonita Limitada. Telhas romana, portuguesa, americana, esmaltada, tijolos para churrasqueiras, telhas de vidro e impermeabilizante para telhado. Avenida Brasil, 1515. Estamos de volta então com o programa Caminho da Vida, com o pastor Nivaldo Góes, do Instituto Pacto, prosseguir até que todos ouçam. O pastor Nivaldo é um dos organizadores da Comingá, Conferência Missionária da cidade de Maringá, e é um dos grandes nomes, um dos grandes pensadores acerca de missões no Brasil, não só em Maringá, mas no Brasil. Nós estamos fazendo algumas perguntas para ele, o pastor Vanderlei vai abrir esse bloco com a pergunta dele. Eu me lembro que eu me converti há 29 anos atrás, parece que missões era a ênfase daquele momento. O Brasil estava bastante empolgado com missões. Você acha que de lá para cá, missões decresceu no Brasil? Porque pelo jeito que ia, parecia que ia haver um crescimento muito grande de missionários, mas parece que hoje, comparando-se a 29, a 25 anos atrás, parece que houve um decréscimo. Por que houve isso? De fato, você tem razão. Houve realmente um decréscimo na visão missionária. 30 anos atrás, 1970, 40 anos atrás, 1980, quando teve a Comibam, aqui no Brasil houve um boom de visão missionária. As igrejas começaram a fazer conferência, etc. E nos últimos 10 anos, a nossa percepção é que a igreja, ela começou a se preocupar
com algumas ênfases e esqueceu a natureza da igreja. Vou te dar um exemplo a respeito disso. Nos últimos 10 anos, o despertamento de vocações para o ministério pastoral ou para o campo missionário caiu drasticamente. Os seminários estão vazios, as agências que recrutam missionários e treinam missionários estão caçando como pérolas. Por quê? Porque a igreja ela deixou de focar a sua razão de existir, que é fazer missões, e começou a se preocupar com outras coisas. Vou te dar mais um dado ainda mais preocupante. Nos anos 2000, nós tínhamos no mundo transcultural, a estatística diz que no mundo transcultural, nós tínhamos em torno de 4.000 missionários no campo transcultural. A última estatística, agora de outubro do final do ano passado, diz que nós temos 1.900 missionários no mundo transcultural. Menos da metade. Então, isso significa o seguinte: a igreja brasileira é uma igreja que cresceu, em 30 anos ela passou de 8 milhões para 40 milhões de evangélicos, pensando estatisticamente. É uma igreja que cresceu, mas é uma igreja que não avançou. Ela se tornou uma igreja com uma membresia muito grande. Eu não estou medindo aí a qualidade dessa membresia, estou pensando estatisticamente, mas é uma igreja que não avançou. Quando, na verdade, o número de missionários nos campos deveria ser triplicado, porque triplicou-se o número de membros da igreja. Uhum. E eu queria que os pastores que estão nos ouvindo fizessem uma pesquisa. Quantos na sua igreja local, nos últimos 10 anos, se levantaram como vocacionados? Quantos nos últimos 10 anos a sua igreja mandou gente para os seminários ou para as agências missionárias para serem preparados para o campo missionário ou para o ministério pastoral? Se você responder essa pergunta, você vai ver que isso que nós estamos falando, que a igreja perdeu fôlego e força missionária por causa de muitas coisas, você vai ver que nós temos razão nisso. Então, essa é uma estatística triste, uma estatística muito triste. E quando o senhor fala assim, o senhor está falando não só para a igreja, mas está falando para cada um de nós, né? Cada cristão perdeu um pouco o foco, não somente a igreja. E o que Deus espera de cada cristão com relação a missões? Quando o senhor falou do chamado de Jesus, ide por todo mundo, para quem que é esse chamado? O que Deus espera do crente? Como que ele olha para nós, cristãos, individualmente, e não só os pastores, não só os missionários, mas como que ele olha para aquele crente que senta no banco da igreja todos os domingos, o mais simples, mais humilde, que nunca passou pela cabeça sobre ir para o campo missionário? Como Deus olha para essa pessoa, pastor? O chamado é para todos nós. Você é um missionário, eu sou um missionário. Cada crente, cada nascido de novo, cada um daqueles que teve a revelação da graça e do amor de Deus, que tem os seus pecados perdoados, ele é um missionário. O seu campo missionário é onde Deus tem te colocado, onde Deus tem te plantado. Agora, naturalmente, que alguns Deus chama, alguns Deus separa para ir aos mais diferentes lugares, aos mais diferentes campos. Eu estou chegando de uma viagem em que nós fomos visitar vários missionários brasileiros que estão em países onde a pregação do evangelho é proibida. Esses amados tiveram um chamado e foram para o lugar onde Deus indicou, na direção de Deus. Mas todos nós somos missionários, todos nós temos a missão de levar o evangelho, de ser sal, de ser luz. Essa é uma tarefa de cada cristão, de cada nascido de novo, e não só dos pastores ou dos missionários. Pastor, o senhor falou das dificuldades da igreja que tem enfrentado nesses últimos anos. Esses dados estatísticos que o senhor acabou de mencionar a respeito de vocacionados, dentro desse contexto, quais são as dificuldades que a Comingá tem enfrentado? Eu penso que a maior dificuldade é a igreja
acreditar neste movimento. Eu acho que a maior dificuldade é a igreja se mobilizar para que possa participar deste evento. Este evento, como já foi dito, é um evento voltado para a igreja. E como já foi dito também, eu quero repetir, na medida que as pessoas participam de eventos como este, e elas têm a sua visão mudada a respeito de ser um cristão, a respeito de ser um membro da igreja, a própria igreja será fortalecida. Então, qual que é a maior dificuldade? A maior dificuldade é nós conseguirmos mobilizar a igreja para que participe deste evento. E naturalmente, esta mobilização, ela está a partir do púlpito de cada igreja. Os preletores, eu sei que nós passamos um vídeo já, né, sobre a Comingá. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dos preletores deste ano, até para motivar um pouco aqueles que estão nos assistindo. Os preletores deste ano são homens que Deus tem levantado no nosso tempo para trabalhar o coração da igreja. Na quarta-feira à noite nós teremos o pastor Jeremias Pereira, pastor da 8ª Igreja Presbiteriana do Brasil de Belo Horizonte, uma igreja que é uma referência em missões. Pastor Jeremias tem sido preletor nos maiores eventos do Brasil, tem uma mensagem para o coração da igreja. Ele fala na quarta noite, dia 27, e na quinta de manhã, num café da manhã para pastores e líderes. Na quinta noite chega o pastor Ariovaldo Ramos, que já esteve nas 2 últimas Comingás. Maravilhoso. E ele vai falar também na sexta-feira de manhã para pastores e líderes num café da manhã. Na sexta noite, sábado à noite, nós teremos o pastor Carlos Queiroz. O pastor Carlos Queiroz é um homem que já trabalhou na Visão Mundial, que tem um coração pastoral, que tem uma palavra para a igreja. Ele é lá do Nordeste do Brasil e, sem dúvida alguma, seremos edificados pela palavra do pastor Carlos Queiroz. No sábado de manhã, nós chamamos de encontros de treinamento, são seminários. Teremos o Bertrande falando a respeito da realidade do Nordeste do Brasil. Queridos, prestem atenção. O Nordeste do Brasil tem mais de 10 mil povos sem a presença evangélica. E nós, como Igreja do Sul do Brasil, precisamos ter os olhos colocados no Nordeste. E em vez de ficarmos plantando igreja em Maringá, nós precisamos plantar igreja no Nordeste do Brasil. Teremos também o Bebeto no sábado de manhã, falando sobre a importância de desenvolvimento comunitário sustentável, eficaz, produtivo e naturalmente voltado para as comunidades mais carentes. Então será uma conferência que vai trazer muitas informações e muitos desafios para o nosso coração. Eu quero pedir aos pastores, mobilizem as suas igrejas, incentivem as suas igrejas, participem e a sua igreja, sem dúvida alguma, será profundamente beneficiada. Está aqui então o convite para você participar da 3ª Conferência Missionária da cidade de Maringá, dos dias 27 até 30 do mês de junho, do mês 6 aqui de 2012. Então, voltaremos daqui a pouco com a oração do pastor Nivaldo por cada um de vocês, por todos nós e pela Conferência Missionária. Fique aí, não saia, já voltamos com o programa O Caminho da Vida. Terceira Comingá, Conferência Missionária da cidade de Maringá, mobilizando a igreja para a tarefa missionária. Pede-me e eu te darei as nações por herança. De 27 a 30 de junho, no Templo do Molive. Preletores: Jeremias Pereira, Ariovaldo Ramos, Carlos Queiroz, Bertrande Villanova, Bebeto. Louvor, Banda Comingá. Terceira Comingá, de 27 a 30 de junho, no Templo do Molive. Realização: OPEN. Coordenação: Instituto Pacto. Informações: 3033 40 60 ou acesse www.pacto.com.
pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei resolver essa entrada aqui pra Olha, um dia com isso. Infelizmente, o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, me leva. Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos dá o privilégio não só de te amar, de te conhecer, mas o Senhor nos dá o privilégio também de servi-lo com as nossas vidas, dons, talentos. E nesta hora, Pai, nós queremos orar em nome de Jesus pela Igreja do Senhor na cidade de Maringá. Pedimos que o Senhor abençoe os pastores, os líderes, as pastoras, os líderes, a membresia, o povo que se chama pelo teu nome nesta cidade. Oramos para que o Senhor traga um avivamento, Pai, que possa redundar em vidas sendo consagradas ao Senhor, para irem às nações. Traga um avivamento, Pai, que gere a unidade na vida da tua igreja. Traga um avivamento, Pai, que nós possamos nos voltarmos uns para os outros. Traga um avivamento, Pai, que derrube tudo aquilo que não está no teu coração, e nós possamos nos voltar para aquilo que é a tua vontade. Senhor amado, nós queremos agradecer-te, porque o Senhor é um Deus de amor, de misericórdia e de graça. E queremos entregar, ó Deus, cada igreja, cada projeto, cada evento nesta cidade. O Senhor tem dado tanto a esta cidade. O Senhor tem trazido ao longo dos anos homens e mulheres consagrados, ungidos, para ministrar ao coração da tua igreja nesta cidade. E nós pedimos que o Senhor nos abençoe, porque, Pai, a tua palavra diz: a quem muito é dado, muito será cobrado. Que nós possamos olhar para os desejos do teu coração. Obrigado pelo programa, continue abençoando. Nós oramos com gratidão no nome de Jesus. Amém. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder. Jovens e velhos adorando. Os céus então se abriram.